Meus companheiros de viagens, meus amigos que nos acompanham aqui nesse canal, aqui nós estamos no quarto episódio da viagem para o Vale do Jequitinhonha. Nós acabamos de passar por Diamantina, nós estamos na MGC 367. A próxima cidade aí vai ser bem próximo da beira do rio Jequitinhonha, é a cidade de Medânia. Nós viemos de Belo Horizonte, passamos por Curvelo, Gouveia, Diamantina e estamos por aí. Essas viagens, aliás, esses vídeos, eu coloco o vídeo para rodar aqui e vou conversando a respeito do que me ocorre, de algumas coisas pertinentes que tem a ver aqui com a estrada, alguma coisa que eu vejo, e priorizo sempre a oportunidade de dirigir a palavra a quem está nos assistindo, a trazer alguma reflexão, conto alguma história, cito o nome de algumas pessoas que têm um nexo de casualidade com, às vezes, o assunto ou as pessoas da relação de minha amizade, pessoas que eu admiro. Eu gosto de falar de quem eu admiro, porque a gente, em geral, não gosta de gente ruim, né? Então, e falar de gente boa é mais fácil, né? Falar de pessoas boas, né? É mais fácil, né? Então, às vezes, eu me atenho a isso e acabo falando aqui algumas características da pessoa, alguma coisa que eu aprendi com elas. Sempre procuro levar esses vídeos, e eu já justifiquei porque em vários episódios, para as pessoas que estão por alguma razão impedidos de fazer uma viagem, seja por questão de saúde, e aí receba nossas preces, essas pessoas, para que elas se recuperem logo, né, fiquem boas, e qualquer outro que esteja nos acompanhando aqui, sinta-se homenageado, sinta-se receba nossos agradecimentos, é o que eu quero dizer. O lugar é bonito, né? Já o sol começava a se deitar, né? As pedras, as serras aí, né, são muito bonitas, né? Essa região é uma região bonita, né? Uma região que é fantástico, né? Tem épocas que está mais verde, outras mais, né, uma cor mais acobreada. Aí eu tenho até uma parcela de culpa, né? Eu ia falar responsabilidade, mas é culpa mesmo. Eu, ao configurar a câmera, eu acabei mudando um pouco sem perceber, é claro, né? Eu mudei um pouco aí para o alfa, né, a cor alfa, né, ela ficar no vermelho, né? Então ela fica predominantemente vermelho. Isso, de certa forma, está interferindo um pouco na paisagem. A parte, tudo que está meio amarelo, assim, acaba ficando um pouco vermelho, né? Mas né? Não está muito diferente disso aí também, não, tá? Mas é bonito, né? Mas é bonito. Esse não está muito diferente, parece o acusado, né? Não, tentando fazer a defesa, né? Eu procuro dar um ar de descontração também nessas conversas minhas aqui. Eu sempre concito aos companheiros, aos amigos, aqueles que estão assistindo, né? Eles nos prestigiar de alguma forma aqui, fazendo um comentário, né, tecendo alguma consideração. Eu lembro de um jornalista Alexandre Garcia, ele tem os programas dele que ele é comentarista e analítico político, né, analista político, né? Aí ele fala, ó, deixa o seu gostei, se não gostou, deixa o não gostei. Eu falei, mas ele tem envergadura para suportar o não gostei, né? Tem couro grosso. Mas os comentários ajudam muito, né? As interações, né? Compartilhar, né? Isso tudo ajuda muito, né? Para quem gosta de vídeo de viagem, se você conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo, né, que gosta de uma conversa amena, né, eu procuro mais assim filosofar aqui, né, pensar, fazer algumas reflexões, né,
filosofar foi uma hipérbole de minha parte, né? Mas fazer algumas reflexões, né? Procurar né, buscar alguma ideia que esteja consignado com a viagem, né, com as transformações, né? Eu costumo falar de Heráclito de Efesos, né, que falava que um homem não atravessa o rio duas vezes sendo a mesma pessoa, assim como as águas, né? Costumo falar de Ariosto, distraído, amante da paz, né? Até que dele eu acho que eu falo pouco aqui, né? Falo de Aristóteles, né? Quando ele diz que se para você conquistar a amizade de uma pessoa boa, você tem que desenvolver aquelas qualidades que naquela pessoa você admira, né? Eu vou falando, e eu falo de um humildezinho também que tem aí, né? Chamado Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Esse a gente tem que fazer uma pausa, pensar um pouco e procurar todas as vezes que falar o nome dele, tentar ressignificar nossas próprias vidas, né? Pois o maior exemplo que a humanidade conheceu, e nós temos diversos outros, eu adoro a literatura, eu li uma obra chamada O Pensamento Vivo de Buda, que conta a história do Siddhartha Gautama, um negócio fantástico, assim. Ele viveu 512 anos, nasceu, né, 512 anos antes de Cristo, né? E se eu for, inclusive, tecer comentários sobre o ícones da história, eu vou acabar não perdendo o raciocínio aqui, não conseguindo falar, né, do Cristo, né, falar do que eu procuro passar aqui. Eu cito minha mãe nesses vídeos, né, porque ela faz umas preces evocando, né, o espírito cristão. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito cristã, e é octogenária, né? E é muito boa. Minha mãe é uma pessoa, a vida toda, não é porque envelheceu que ficou boa, não, sabe? A vida toda, ela sempre foi uma pessoa meiga, uma pessoa tranquila. Diversas diversas testemunhas, né, atestam isso, né? São capazes de testificarem isso, né? E fazem espontaneamente quando se trata da minha mãe. Meu pai é uma figura icônica, né? Meu pai é autor de frases maravilhosas, né? Também eu agradeço a Deus pelos pais que eu tenho e sempre peço muita saúde para eles, né? Meu pai, ele costuma dizer que os amigos dele não têm defeito, né? Se tiver algum defeitinho, ele tampa, né? Se o defeito for maior que ele, então não é amigo dele, né? Eu adotei isso para mim e meus grandes mestres são os meus pais, embora eu tive vários grandes mestres na minha história e eu aprendi muita, graças a Deus, né? Acho que sem exasperação, sem falácia, sem bravata, né? Eu aprendi muito. Deveria ter aprendido mais, que os mestres eram bons, né? Se eu não aprendi mais, a falha foi minha, né? Mas meus pais, na simplicidade deles, né, meus pais não são letrados, no entanto, eles têm uma carga de vida, uma carga na seara do bem, sempre ensinando coisas boas, com bons exemplos, né, com boas atitudes, com um espírito de ânimo, né, um ânimo maravilhoso para tudo, né, todos dois, e isso, né, de certa forma nos inspira muito também, né. Minha mãe, nas preces delas, ela pede a Deus pelas pessoas enfermas, né, as pessoas que não estão em condição de fazer nada, está enfermo, está doente em cima de uma cama, no leito do hospital, e ela pede para Deus ir até essas pessoas, para Deus fazer chegar, né, a sua graça a essas pessoas, né. E eu me lembro até da prece de Cáritas no trecho, né, na estrofe que fala, né, que uma fagulha do amor de Deus pode abrasar a terra, né? E ele pede, né, a prece, né, pede para que Deus nos permita beber dessa fonte infinita, fecunda e infinita, né? Eu acho isso de uma beleza muito grande, né? Então, essas coisas eu vou conversando aqui, vou falando, eu explico também que, embora eu use a inteligência artificial, aqui nós estamos em cima da BR, na cabeceira da ponte do rio Jequitinhonha, né?
Do lado esquerdo da pista aqui, um pouquinho para baixo, está a cidade de Mendânia, né? E né, aqui, embora nós não vamos entrar lá, né? Mas essa ponte eles estão fazendo um trabalho de recapeamento, de reforma aí, né? Naquela placa, ao passar ali, eu não pude olhar mais detalhes, né, para conhecer melhor o que está sendo feito. Mas essa BR aqui, aliás, essa MGC, né, 367, ela está sendo recapeada em muitos trechos, tem um bocado de Sigpare aí para frente, mas foi até muito bom, não nos atrapalhou na viagem não, fluiu bem. Não foram Sigpare assim, aqueles demorados, que fica horas, quebrando pedreira, né, fazendo alguma coisa lá. Até que foi coisa assim de minutos, e tudo correu bem. Mas eu havia falado dos meus pais, né, que são encantos, né? Eu citando que aqui nesses vídeos eu costumo falar de pessoas, né, que de alguma forma elas marcam positivamente, né, a minha história e eu gosto de citá-las, né? Às vezes eu ouço, sabe, eu gosto de citar os autores. Eu conheço um cidadão, um militar, muito importante. Bom, é um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele chama Del Euler, é uma figura pública. Ele, né? Os militares são figuras públicas, né? O funcionário público é uma figura pública, né? Mas eu queria citar ele porque eu já citei ele em outros vídeos, né? Mas me ocorreu aqui agora porque eu passando em cima do rio e uma certa vez ele me perguntou, ele sempre me tratou muito melhor do que eu mereço, inclusive me dando títulos dos quais eu devia me orgulhar muito, apesar de que essa espontaneidade na fala dele me arremete apenas a um nível de educação e de generosidade da parte dele que eu sou incapaz de descrever. Mas ele se referiu a mim como mestre, dizendo as seguintes palavras: mestre, você sabe por que o rio, aliás, por que o mar se fez grande? Aí eu parei para refletir um instante e disse a ele que não, eu não sabia, né? De fato eu não sabia. E ele falou, porque se fez abaixo do nível dos rios. Então, ele estava me dando uma lição de humildade ali, sabe? Estava me ensinando que ser humilde, na verdade, sabe, sem nenhuma bravata ou exasperação, ele estava me aprovando. Embora eu não me sinta tão humilde, mas naquele momento eu havia abdicado de uma discussão, de algo assim que ia ter um resultado infeliz. Eu não queria aquilo, sabe? Às vezes, quando eu percebo que as coisas não vão me agradar, eu simplesmente deixo de lado e não quero contenda. Então eu tenho isso comigo, falar, a paz custa caro, né? A paz exige sacrifício. Então às vezes a gente, né, é melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Essas coisas a gente tem que às vezes guardar e repetir como se fosse um mantra, para que a gente não, né, para que a gente consiga sobreviver. Eu falo, olha, tem certos momentos, né, quando estoura a guerra, aí não tem jeito, aí, né, você tem que agir como soldado, né? E o soldado mais forte, ele só é conhecido em tempo de guerra, né? Então a gente tem certos momentos que a gente não quer ser conhecido. Você não precisa ser conhecido, né? A gente apenas quer a paz, né? Eu tenho comigo, eu vou voltar nessa questão de busca da paz, né? Mas aqui nós estamos entrando em Couto Magalhães, né? Couto Magalhães está depois de Diamantina e eu acho que nem precisava falar com esse portal desse tamanho aí, né? Mas Couto Magalhães é vizinha de Diamantina e tem um nexo de casualidade fortíssimo. A Couto Magalhães é uma cidade amiga de Diamantina. As pessoas daí de Couto Magalhães sempre são muito próximas das pessoas de Diamantina e vice-versa, né? E o nível de educação desse pessoal aí, dessas pessoas daí, que lugar, que gente educada, viu? Que lugar agradável. As pessoas todas procuram tratar assim de forma urbana, sabe? De uma forma atenciosa, respeitosa. Aí o cidadão, ele tá me perguntando o que eu, né?
ia precisar, era só para a família usar o toalete. Nós estamos viajando em família, né? E aí eu já cortei o vídeo e estamos saindo, né? A câmera ficou torta, mas eu vou consertar. Mas eu estava falando, né, essa adjetivo de qualidade do povo, né, de Couto Magalhães. Mas antes, porém, antes do portal, eu estava falando da questão da paz, né? Eu tenho comigo, sabe, que por mais preparado que nós estejamos para tudo, para circunstâncias adversas, é sempre bom a gente estar com um espírito de paz, sempre procurar ter um espírito de paz no correlacionamento, para se correlacionar com todos. Tem um provérbio japonês que diz que é melhor ser um guerreiro no jardim que um jardineiro numa guerra. E eu gosto disso, eu acho que isso assim, né, tem sinto uma frequência, uma sintonia com o significado real disso. E eu né, sinto muita satisfação, muito me apraz a pensar nessa possibilidade de viver em paz, estando preparado para as dificuldades. Então eu concordo com isso, né? É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra, né? E por essas razões, né, eu procuro viver em paz. Eu acho, infelizmente, assim, tem pessoas torpas, né? Mas quando a gente julga, a gente precisa de muitos elementos, né? Eu gosto de falar de pessoas que eu conheço, né? Eu, num vídeo anterior, eu estou falando porque tem um carro aí parado na porta da escola e o carro simplesmente está parado num local que está impedindo o trânsito, está dificultando o trânsito, tá vendo? De um lado, outro do outro ali, sabe? E o do lado direito está pior porque está realmente dificultando a saída Então, certas coisas, às vezes, se a gente for julgar, a gente vai acabar tecendo críticas, e quando a gente não conhece as razões, aí falar mal é fácil, né? A gente acaba, aliás, fácil no sentido de que a gente fica propelido a falar mal, né? Falar mal a poder feito, né? É uma coisa assim, parece que e todo mundo tem razão, sempre, não tem nada mais bem distribuído do que a razão, porque todo mundo acha que tem de sobra, né? Inclusive para falar mal. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que ter o máximo de flexibilidade, né? de tranquilidade, a gente não querer se exasperar. Inclusive, eu falo para as pessoas com quem eu converso a respeito de viagem. Viagem, se tudo que nós toparmos, que está dinâmico, em movimento, está passando por circunstâncias, situações, por pessoas, né? E se tudo que a gente for, como é que fala? Se tudo que nós formos, tudo que nós encontrarmos, me desculpe ter de titubeado aqui, porque me ocorreu outros pensamentos. Hoje em dia é comum usar a palavra intrusiva para esse momento, né? Mas se tudo que nós encontrarmos de errado no caminho, a gente ficar tentando corrigir, tentar participar, você não chega no destino. Então, às vezes, é melhor você fazer o Tai Sabak, né? Esse termo, Tai Sabak, é um termo de uma técnica do judô que significa esquiva de corpo, mas ele tem um significado muito filosófico, inclusive nas negociações, né? Quem trabalha com crise, quem né, quer gerir, né? Quem é gestor, né? Ele tem que às vezes fazer. Quem trabalha no comércio também gosta muito disso. Tem que fazer o Tai Sabak, que é a esquiva de corpo, né? Bem, eu cito essas coisas e às vezes eu quero fazer uma ponte, né, entre estamos em cima da ponte, uma ponte entre as pessoas, né? Eu cito pessoas que são notoriamente importantes, pelo menos para mim, e algumas até para o mundo, né? O Heller, por exemplo, foi campeão mundial de tiro, ganhou né, representou o país aí fora, né, na questão esportiva, assim,
é uma figura, além de outras coisas, né? Não é só isso, né? Mas ele tem uma carreira profissional belíssima também, né? Mas eu acabo que quero fazer um paralelo, né? Lembrei do Ariano Suassuna, que dizer que é, foi ser secretário e ele tinha um secretário de cultura lá no estado dele, ele tinha o secretário tinha um costume de raspar a garganta e ele também tinha esse problema. Aí ficava parecendo que ele era puxa-saco, que até queria imitar o secretário até nisso, né? Às vezes, e dizer que gostava muito do secretário também, né? Então, mas não tinha essa conotação de puxa-saquismo, né? Às vezes a questão da interpretação, dependendo da forma que se fala, parece que você está bajulando, né? Mas felizmente nem eu, nem essas pessoas que eu falo, nós não precisamos disso, né? Talvez eu não precise falar e o outro não precisa né, ouvir, né? Mas eu queria fazer uma outra ponte com o Altino, né? Aliás, eu acho que a ponte é essa. Altino é um cavador de tubulão, né? Uma pessoa muito simples, muito humilde, mas de uma energia, sabe? Uma pessoa mais velha também, bem mais velha. Acho que o Altino é bem mais velho que eu, uns 10, 15 anos mais velho que eu. E ainda trabalha cavando tubulão. E o Altino é autor de frases assim também fantásticas, às quais ele acredita e dedica a vida, né? Altino é uma pessoa fantástica também. Eu gosto de falar dessas pessoas, né? Porque elas agregam nas nossas vidas, né? Altino tem uma característica, tem uma coisa, um hábito, né? Um costume dele. Você chega às 18 horas na casa dele lá, ele tá na hora da oração dele, não recebe ninguém, sabe? Ele gosta de fazer umas preces 18 horas, né? Falei, Altino, você é fantástico. Eu chego, se coincidir, né? Eu fico quietinho, sento lá né? E sou bem tratado e bem recebido por ele e pela família também. Isso é motivo de alegria para mim. Altino, Altino e todas as pessoas que eu gosto, né? Vou me despedir por aqui. Fiquem todos com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e nos corações de cada um de vocês aí.